Olá, eu sou Gustavo Bandeira, estudante de jornalismo e botafoguense, e tô aqui para te contar tudo sobre o jogo de hoje, Botafogo e Vitória, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, que acontece hoje lá no estádio Newton Santos, às 9h30 da noite. Vambora! Bom, começar aí com as informações básicas para vocês. O jogo vai ser no estádio Newton Santos, nossa casa, a gente conhece bem. Apenas 10 mil ingressos tinham sido vendidos até ontem, então eu imagino que deva ter um público aí entre 13 e 15 mil pessoas. A torcida realmente não comprou barulho para esse jogo. Uma pena que eu esperava no mínimo uns 20 mil aí. Eu acho que ter 20 mil já estaria de bom tamanho, talvez uns 25 para cima fosse o ideal. Mas enfim, se você é do Rio de Janeiro e é botafoguense, vá no jogo se você puder, é claro, tiver condições financeiras, não for atrapalhar seu dia aí, vai ser muito importante para a gente apoiar o time num jogo tão fundamental aí na campanha do Campeonato Brasileiro para a gente seguir crescendo e buscar o topo da tabela. Sobre a arbitragem, o árbitro vai ser o Lucas Casagrande, árbitro da Federação Paranaense. Ele é que apitou a goleada do Botafogo sobre o Capital por 4-0. Inclusive marcou naquele jogo 3 pênaltis do Botafogo, só que apenas 2 foram validados, porque o outro ele anulou quando ele foi no VAR. Então, assim, parece ser um árbitro bem caseiro, porque não é sempre que um árbitro marca 3 pênaltis no mesmo jogo, né? E ainda mais para o Botafogo, a gente sabe bem. Além desse jogo do Botafogo contra o Capital pela terceira fase da Copa do Brasil, essa goleada de 4-0, ele apitou outros 3 jogos em que os mandantes também venceram, só que pelo Campeonato Brasileiro. Ele apitou Juventude 2-1 no Ceará, Red Bull Bragantino 1-0 no Juventude e Mirassol 1-0 no Sport. Agora vamos falar sobre retrospecto. O retrospecto entre as duas equipes é muito equilibrado. Foram ao todo 49 jogos, com 17 vitórias do Botafogo, 15 empates e 17 vitórias do clube baiano. Já no Campeonato Brasileiro, foram 40 partidas, com 12 vitórias do Botafogo, 13 empates e 15 vitórias do Vitória. Com o Botafogo como mandante, ao todo foram 23 jogos, 8 vitórias do Botafogo, 9 empates e 6 vitórias do clube baiano. No Brasileirão, com o Botafogo como mandante, foram 18 jogos, 5 vitórias do Botafogo, 9 empates e 4 vitórias do Vitória. Agora vamos fazer uma breve análise sobre o nosso adversário, para vocês saberem como o Vitória vem para essa partida e como foi a temporada do Vitória até agora. Bom, o Vitória é o 18º colocado do Campeonato Brasileiro, com apenas 11 pontos em 13 jogos. A equipe está na zona do rebaixamento, vive uma péssima fase. Teve no campeonato ao todo 2 vitórias, 5 empates e 6 derrotas, 10 gols marcados e 15 gols sofridos. Na última partida, na estreia do técnico Fábio Carille, que estava no Vasco, foi demitido e agora está no Vitória, né? A equipe perdeu por 1-0 para o Internacional no Beira-Rio, mas com gol apenas aos 47 do segundo tempo, um golaço lá do Bruno Tabata. Então, enfim, o time segurou até o final, acabou tomando esse golzinho, mas um alerta aí para o Botafogo não demorar tanto para fazer um gol, que é o que o Vitória vai querer, um empatezinho ali, muito provavelmente para fazer um ponto e conseguir ir pontuando de pouquinho em pouquinho para sair do Z4, né? Nos últimos 5 jogos no campeonato, são 3 derrotas e 2 empates. O Vitória disputou 6 jogos fora de casa no Campeonato Brasileiro até o momento, com 14,3% de aproveitamento. São 3 derrotas, 3 empates, apenas 4 gols marcados e 7 gols sofridos. A última vitória do time no campeonato foi na 8ª rodada, no dia 10 de maio, por 2-1 contra o Vasco, em casa. E o Vitória também é o time que mais faz faltas no campeonato. São 15,6 por jogo. Então, um alerta aí para o Botafogo que o Vitória deve bater bastante durante o jogo, né? A última vitória do time baiano foi no dia 14 de maio, por 1-0 contra o Cerro Largo, fora de casa, pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Então, a última vitória no Brasileiro foi contra o Vasco, mas a última vitória no geral foi contra o Cerro Largo pela Sul-Americana. A equipe foi vice-campeã do Campeonato Baiano para o Bahia, com 3-1 no agregado, e na Copa Sul-Americana o Vitória foi eliminado e terminou na 4ª e última posição do grupo com Universidade de Quito, do Equador, Cerro Largo do Uruguai e Defensa e Justiça da Argentina. Nas quartas de final da Copa do Nordeste, a equipe foi eliminada na semana passada contra o Confiança, da Série C, por 1-0 em casa, em jogo que culminou aí na demissão do técnico Thiago Carpini. Faltou falar da Copa do Brasil, né? Do desempenho do Vitória na Copa do Brasil. Bem rapidinho para vocês, o Vitória eliminou o Maranhão na primeira fase, venceu por 1-0 fora de casa, e na segunda fase foi eliminado pelo Náutico em casa por 2-0. Agora eu vou falar bem rapidinho sobre os desfalques e os pendurados para essa partida. Começando com o Botafogo tem 3 desfalques, são eles o zagueiro Bastos, o atacante Jefinho e o atacante Matheus Martins, todos lesionados. No lado do Vitória,
o Vitória tem o Lucas Halter, zagueiro emprestado pelo Botafogo, não atua aí por uma questão contratual, ele que está emprestado pelo Botafogo, então não pode jogar pela equipe baiana contra o Glorioso. O segundo é o Gabriel Baralhas, que levou o terceiro cartão amarelo contra a equipe do Internacional lá no Beira-Rio na última rodada, então está fora desse jogo também. E lesionados, o Neres e o Jamerson também estão fora. Então são 4 desfalques aí do Vitória para esse jogo, um a mais do que o Botafogo. Pendurados do Botafogo, Marçal, Alan, Marlon Freitas e Cuiabano não podem tomar o terceiro cartão amarelo, senão não enfrentam o Sport na Ilha do Retiro no domingo. E pendurados do Vitória, Ronald Lopes, William Oliveira e Carlinhos. Também tem mais uma questão aí no Vitória, que o meio ofensivo Rubem Rodrigues, que estava no Oxford United, vai começar no banco de reservas e já pode estrear, foi regularizado no Beach nessa última terça-feira. Agora vamos aqui para a telinha pequena para mostrar para vocês como devem ir a campo as duas equipes e como elas devem jogar. Começando aí com o Botafogo, John no gol, Vitinho lateral direita, Caio Pantaleão na zaga pela direita, Barbosa na zaga pela esquerda e Alex Telles de lateral esquerda. Na primeira volância, o Alan deve substituir o Gregory aí, já que nessa última terça-feira à noite saíram notícias que o Gregory realmente deve ir para o Al Rayyan, então ele nem deve ser relacionado para essa partida. Vai ter uma informação do canal do TF lá, que ele falou que o Gregory não está relacionado. Então, enfim, o Alan deve ser o substituto de acordo com o GE. O Marlon Freitas de segundo volante, o Savarino de meia armador ali, nosso camisa 10. Na ponta direita o Arthur, na ponta esquerda o Montoro ou o Santi Rodrigues. Tem essa dúvida aí, o Ancelotti está com essa dúvida, mas eu acredito que ele vá realmente de Montoro. E de centroavante, né? Nosso camisa 9 em tese, mas nosso camisa 98, o Arthur Cabral. O Vitória deve a campo com Lucas Arcanjo no gol, Raul Cáceres na lateral direita, Edu na zaga pela direita, Zé Marcos na zaga pela esquerda, Maicon Jesus na lateral esquerda, Ricardo Hiller aí substituindo o Gabriel Baralhas como primeiro volante, Ronald Lopes como segundo volante e o William Oliveira como terceiro homem de meio campo. Meio armador ali, o Mateuzinho, talvez não jogue exatamente assim como está aí na escalação, mas já vou falar mais sobre isso. O Renato Kaiser de atacante ali pela direita, os dois centroavantes, né? E o Lucas Braga, atacante pela esquerda, mas também deve jogar como centroavante ou como ponta esquerda, também já vou falar mais sobre isso. Como o Botafogo deve jogar? Bom, eu acredito que esse último jogo contra o Vasco dá para servir de parâmetro para muita coisa. Por exemplo, eu acho que o Botafogo, quando tiver a bola, vai acelerar o mais rápido possível. Com o Montoro, com o Arthur Cabral, com o Arthur, tentando poucos passos para chegar ao gol e aproveitar os espaços que o Vitória possa dar quando estiver desarrumado, né? Quando o Vitória perder a bola. Mas o Vitória deve ficar muito fechadinho, então acredito que o Botafogo deva ter muito mais posse de bola, vai ter que trabalhar muito essa bola, vai ter que achar passes que quebrem as linhas aí com o Savarino, com o Montoro, dribles até com o Montoro, com o Arthur, que quebrem as linhas do Vitória, porque é um time treinado pelo Fábio Carille, ainda vai jogar fora de casa, e o Carille é um treinador mais retranqueiro aí, que gosta de jogar mais atrás. Enfim, a gente viu aí no último jogo contra o Inter que o Vitória sofreu bastante finalizações, o Inter foi muito superior, mas só foi fazer o gol no final, então o Vitória realmente deve montar esse ferrolho aí defensivo para tentar parar o Botafogo. Mas acredito que o Botafogo também, apesar de ter muito essa posse de bola, apesar de tentar o gol o mais rápido possível, também vai tentar marcar em cima do Vitória, não vai esperar o Vitória entregar a bola não, vai marcar em cima do Vitória para quando o Vitória entregar a bola, né, perder a bola, o Botafogo recuperar essa bola, o Botafogo esteja já no campo ofensivo, esteja o mais próximo possível do gol e busque o gol rapidamente aí para aproveitar, como eu falei anteriormente, os espaços que o Vitória possa dar ainda mais na saída de bola, né? Na saída de bola, o Vitória, se errar, o Botafogo vai chegar muito mais próximo ao gol e vai tentar finalizar o mais rápido possível, assim como foi contra o Vasco. O Botafogo pressionou a saída de bola até os 48 do segundo tempo, foi algo impressionante. Então acredito que a linha de zaga aí vai estar mais próxima do meio campo, com um bloco muito alto, enfim. Agora sobre o Vitória, como eu falei, deve marcar em bloco baixo, jogar realmente com duas linhas de 4 bem compactas aqui e uma linha de 2 na frente com os dois centroavantes, ou até mesmo fazer um 4-5-1 com o Lucas Braga descendo e o Renato Kaiser pressionando a saída de bola. Na verdade, acho que até o Renato Kaiser vai descer e o Lucas Braga vai pressionar a saída de bola porque é um jogador mais rápido. O Vitória atacando, eu acho que deve atacar o mais rápido possível, tá? Quando tiver a bola vai tentar contra-atacar, vai tentar aproveitar os espaços que o Botafogo deixar por marcar alto, como eu tinha falado anteriormente, vai tentar marcar a saída de bola do Vitória, então o Vitória deve sair rapidamente aí pro contra-ataque, beleza? Sobre outras coisas do Vitória aí também, destacando individualmente aí os jogadores da equipe baiana. O Lucas Arcanjo é um bom goleiro, mas falha às vezes, né? Às vezes tem umas falhas meio bizarras, então não é um goleiro tão confiável assim, então o Botafogo pode testar ele mais vezes, não, né? Muitas vezes, é isso que eu quero dizer. O Raul Cáceres é um lateral
com mais idade, então o Botafogo pode aproveitar aí pelo lado direito da equipe do Vitória, com o Arthur e com o Vitinho subindo mais por ali. O Edu e o Zé Marcos não são zagueiros tão confiáveis. O Maicon Jesus, confesso que é um jogador lateral esquerdo que eu não conheço. O Ricardo Hiller é um volante também abaixo. O William Oliveira é um volante que sobe bastante, uma boa finalização. O Botafogo tem que ficar de olho. Ronald Lopes, sinceramente, eu também não conheço. O Mateuzinho é um bom meio amador, tá? Jogador muito veloz, muito ágil. Tem uma boa finalização, tem bom passe. E no ataque, o Lucas Braga e o Renato Kaiser, inclusive o Lucas Braga talvez não jogue, porque possa ser o Oswaldo, aquele Oswaldo que foi do São Paulo, campeão da Sul-Americana lá pelo São Paulo, foi do Fortaleza, enfim. O Oswaldo tá aqui, ó. E se jogar o Oswaldo, acredito que ele deve jogar de ponta esquerda, o Mateuzinho de ponta direita e o Renato Kaiser centralizado. E aí sim deve ficar o time do Vitória. Mas se jogar o Lucas Braga, acredito que o Vitória deva jogar com os dois mais na frente. O Lucas Braga, como eu falei, é um jogador rápido, forte, jogou no Juventude no passado, fez uma boa Série A pelo Juventude. E aí acredito que o Vitória vai montar essas duas linhas de quatro. Deve jogar provavelmente o Lucas Braga. Então o Vitória deve jogar dessa forma. E também ficar de olho no Renato Kaiser, tá? Que é um centroavante muito experiente, acabei não destacando ele. Ele é um jogador que gosta muito desse último toque, se posiciona muito bem dentro da área, deve causar problemas aí para a zaga alvinegra. Então que o Botafogo não deixe ele receber muitas chances claras aí, porque ele é um matador mesmo. E acredito que o Vitória, como deva ter poucas chances, as chances que tiver, que não parem no pé dele, ou que se pararem, que sejam interceptadas, enfim, que não cheguem com muito perigo. É isso, galera. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal, que isso é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Deixa aí nos comentários quanto é que você acha que vai ser a partida e fica ligado na nossa transmissão, que começa às 8h30 da noite. A gente vai estar diretamente lá do estádio Newton Santos, com a minha narração, comentários do Theo e do Gabriel. Então acompanha o jogo junto com a gente. A gente vai torcer junto com você, te dar todas as informações que você precisa, todas as curiosidades, enfim, lá diretamente do estádio. Então vai estar um clima bem bacana. A gente vai pegar o clima da torcida antes do jogo também. Nossa transmissão é muito especial, é feita para você, torcedor botafoguense. Então tira o som do Premier, da Globo, de onde você estiver vendo o jogo e acompanha com a gente, com a minha narração, com os comentários dos meus companheiros, que aqui a gente vive de Botafogo, respira Botafogo 24 horas por dia. Então tenho certeza que você não vai se arrepender. Beleza? Te espero lá a partir de 8h30 da noite. Já tamo junto, até a próxima.